Chegamos a mais uma semana de Guerreiros do Sol. Dessa vez passamos da metade da novela. E olha, eu sinto que as pessoas não estão dando o devido valor a essa produção. Apesar do marketing da Globo estar trabalhando bastante divulgando Guerreiros do Sol, eu sinto que não há uma grande comoção sobre essa produção na internet. Pra ser sincero, eu vejo poucas pessoas falando sobre ela e pouquíssimos portais de notícias divulgando também. Algo que não acontece, por exemplo, com Vale Tudo, a novela das 9 que está sendo exibida no canal aberto. O que eu acho uma pena, porque Guerreiros do Sol é uma das melhores produções nacionais desse ano e acho que ela deveria ser bastante falada. Justamente porque eu acho que quem não viu ainda deveria pelo menos dar uma chance para conhecer essa história. Mas enfim, você não tem nada com isso e eu também não. No meu vídeo anterior, eu tinha falado que com o número de visualizações baixo nos meus vídeos sobre Guerreiros do Sol, eu estava pensando em parar de falar sobre a novela aqui no canal. Mas eu acabei recebendo vários comentários muito legais de pessoas que estão assistindo a novela e acompanhando os meus vídeos aqui, que acabaram me convencendo a continuar falando sobre ela. Então sim, eu vou continuar fazendo vídeos sobre Guerreiro do Sol aqui. A gente pode até não ser muitos, mas com certeza é muito legal falar sobre essa história aqui no canal. E se você chegou aqui por acaso, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que estão assistindo e gostando de Guerreiros do Sol. Aproveita e deixa o like, pois o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar com spoilers, claro, dos capítulos 21 até o capítulo 25. Ao todo, vão ser 45 capítulos, que deve terminar ali no começo de agosto. Então ainda tem muita história pela frente. E diferente do meu vídeo anterior, que eu falei que senti que a leva de capítulos passados não foram das melhores, porque eu achava que os personagens só estavam andando em círculos, nessa leva aqui eu sinto que a história voltou para os trilhos e caminhou bastante. Não teve toda aquela ação e tiroteio dos capítulos anteriores, mas sim uma politicagem e disputa por poder, o que eu acho muito interessante. A guerra entre o Josué e o Arduino continua, mas a arma agora é a influência. E para ser sincero, eu gosto muito desse tipo de disputa. Mas vamos falar aqui separadamente sobre os arcos dos personagens. O Arduino, como a gente tinha visto anteriormente, decide se candidatar a deputado. Ele percebe que comandar a polícia não é mais o suficiente e que estar na política pode ser muito mais vantajoso. O que ele não esperava era que a luta para se eleger era tão difícil quanto a de exterminar o cangaço. E o seu principal oponente agora é o Jader Barbosa, um candidato influente e experiente no cargo. E eu achei muito interessante essa disputa política, porque a gente vê como o Brasil era na época, onde o voto importava muito mais para os donos de fazenda e pessoas com muito dinheiro do que para as pessoas pobres. E esses homens ainda usam do seu poder para definirem quem o pobre deve votar. Tem a cena do Pente Fino ameaçando os homens a votarem no Arduino, senão ele matava. Algo que eu acredito que era muito comum naquela época. Outra coisa que não era muito comum era a mulher votar. Na verdade, isso não acontecia. Apenas os homens votavam. Algo que parece um absurdo hoje em dia. E é isso que liga todo o arco da Jaina, que eu acho que é uma personagem fantástica na trama. Porque além de ter o seu romance lésbico com a Otília, o que já é muito interessante, a Jaina tem o seu arco ligado a essas causas sociais que indicam que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. E por causa disso, ela acaba se tornando o alvo desses homens por se sentirem ameaçados ali por ela, principalmente quando ela luta pelo direito do voto feminino. E durante esses 5 capítulos, a gente vê ela buscar por justiça por quem atirou nela e deixou ela à beira da morte. Sabemos que quem fez isso foi o Arduino, claro, e vamos vendo essa desconfiança se tornar uma investigação séria do delegado, algo que também faz o Arduino se sentir ameaçado. Eu confesso que essa foi a parte menos interessante dessa leva de capítulos para mim. Eu entendo que é importante fazer o Arduino pagar pelo que ele fez com a Jaina, mas eu acho que o personagem está envolto de tantas outras tramas que parece que não tem muito espaço para uma trama como essa de investigação. Tanto que todas as cenas do delegado indo investigar ele, conversar com ele, se tornaram meio maçantes para mim. E tá muito óbvio que o fim do Arduino não vai ser a prisão, ele não vai ser preso por isso. Então meio que não serve para muita coisa o que está acontecendo. Mas o legal que a gente tira disso é a parte em que a Luzia
tenta ajudar nessa incriminação do Arduino. Ela ajuda a Valiana a encontrar provas que ele tentou ali matar a Jaina. Só que a Luzia acaba tendo um fim trágico e volta para o centro dos flagelados. Muito claro porque o Arduino se cansou dela e começou a se interessar por outra mulher, assim como fez com a Valiana. E aí a gente vai ver todo o arco dos filhos da Luzia, principalmente a filha mais velha, que no fim ali do capítulo 25 entra na casa do Arduino para matar ele. Assim, a gente não viu o desfecho dessa cena, mas tá bem óbvio que o Arduino não vai morrer agora, ele é um personagem muito importante para a trama. E por mais que essas tensões dos personagens ali, de tentar matar ele, sejam muito grandes, a gente sabe que esse personagem vai durar até o fim da novela. E uma coisa é certa, a gente vai ter um embate final entre esses dois irmãos, o Josué e o Arduino, no que eu acredito que aconteça mais ou menos na última leva de capítulos. Mas por enquanto isso não acontece, a guerra, como eu falei, é pelo poder e pela influência. E o Arduino acaba perdendo, né? Isso porque o Josué se junta ao Jader Barbosa, que era o seu adversário, a fim de elegê-lo como deputado e acabar ali destruindo o Arduino, o que acaba dando certo e o Arduino perde a eleição. Muito por um plano bastante engenhoso do Josué, de atrair o Jader para falar com ele depois que sequestrou o filho da Jânia. Aquele filho que estava construindo as ferrovias que ligam o Nordeste, né? Essa parte eu achei bem interessante porque mostra que o cangaço toma decisões com base em seus próprios interesses. E não importa se tem amigo ou se é amigo de alguém, o que eles querem fazer é algo que beneficiem a si próprio. Que foi o que aconteceu com a Jaina, né? Por mais que a Jânia seja muito amiga da Rosa e da Otília, o Josué tinha planos para o filho dela, né? Claro, ele não pensou em matá-lo, mas ele também não entrega assim que a Jânia chega lá pedindo para que liberte o seu filho. Mesmo Josué descobrindo que se tratava do filho dela, ele manteve o garoto até conseguir o que queria, que era falar com o deputado. Afinal, era a Jânia quem podia fazer essa intermediação. Enfim, depois dessa disputa por poder, o Arduino desiste da política, né, depois que ele perde, e tenta se aquietar. Ele até encontra ali uma nova mulher que ele acaba se interessando e parece que ele fica pulando, né, de galho em galho, se interessando por uma mulher, aí ele enjoa dela, joga ela fora e coloca uma outra no lugar. Ele encontra essa mulher num cabaré que ele mesmo construiu com aquelas mulheres do centro dos flagelados, né, algo que é absurdo, né, as pessoas já estavam numa situação deplorável e ele pega essas mulheres, arrancam elas de lá para uma vida ainda mais humilhante. Essa personagem, né, que é essa mulher que ele coloca na casa dele agora, eu tô bem interessado para ver como que ela vai lidar com isso, né, enfim, com essa relação com o Arduino. Já tá bem claro que ela não gosta dele e de repente ela pode fazer mal para ele ali, ela pode tentar matá-lo ou até acabar matando ele no fim da novela. Mas bom, o Arduino agora, nessa fase da novela, ele tá mais tranquilo, ele quer paz. Ele até fala pro seu irmão Bida que quer firmar uma paz ali, uma trégua com o Josué e juntar toda a família. E olha, eu acho que isso pode até ser verdade, viu? Mas eu acho que a paz não vai durar muito tempo, não, porque eu tenho uma teoria do que pode acontecer mais pra frente, mas eu vou falar disso aqui também mais pra frente no vídeo. Agora vamos falar do outro lado do sertão. E quando eu falo do outro lado, é do outro lado mesmo. Eu tô falando do Josué e do seu bando na Bahia. Depois do Josué se recuperar após o ataque da polícia e também depois da morte do Milagre, algo que foi muito sentido para eles buscam um refúgio ali na Bahia, onde a polícia não é tão severa assim com eles. Algo que o Arduino fica muito inconformado porque ele não pode mandar a polícia até lá. E durante esses capítulos a gente vê algumas histórias se desenvolvendo. Tem algumas cenas muito boas envolvendo a Otília. Tanto o Fabiano quanto o Tatarana, que aparece do nada e começa a fazer parte do bando, né? Algo que eu sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque o Tatarana, além de muito leal, ele é um guerreiro muito forte, então ele com certeza seria um baita aliado ali pro cangaço. Os dois acabam se interessando pela Otília e tentam conquistar ela. E as reações dela são sempre muito engraçadas. Ela fazendo questão o tempo todo de chamar eles de amigo para ver se eles se tocam. Eu achei bom demais. Isso já acontecia com o Milagre quando ele tentava se aproximar dela e ela tem feito a mesma coisa tanto com o Fabiano quanto com o Tatarana. A Otília é uma personagem muito legal, sério. Como eu venho falando aqui, a Alice Carvalho é uma baita atriz, eu acho ela fantástica, uma das melhores da atualidade, e eu acho que ela traz todo esse toque ali da Otília, e eu acho que tem muita coisa que ela fala ali que é improviso, que ela meio que
toma uma liberdade no roteiro para poder falar as suas falas com tanta naturalidade, sabe? Enfim, é uma atriz incrível e a personagem é realmente muito boa. Tem também o momento que a Otília conta pra Rosa que gosta da Jaina. Eu achei tão bonita essa reação da Rosa em apoiar a irmã. Sério, essa cena é realmente muito bonita. Dá pra ver que a Rosa é uma pessoa muito boa de coração e sem preconceitos. E tem também o momento que a Jânia diz pra Otília que é melhor elas se separarem de vez, porque não dá para elas ficarem assim afastadas por todo esse tempo. Afinal, a Otília não pode largar sua irmã no cangaço e ir ficar com a Jânia na fazenda, ao mesmo tempo que gosta muito da Jânia e não quer se afastar. Mas eu acho que isso não vai demorar muito tempo não, e logo logo as duas vão voltar a ficar juntas. Um arco que não andou muito foi o do Gasolina com a Adelzira. Lembrando que ela tá presa ao cangaço, porque primeiro ela sabe demais, segundo que pode ser muito perigoso para ela, e terceiro que se ela for pega pelos policiais vão torturar ela e ela vai dizer ali muitas coisas sobre o cangaço. Então é por isso que o Josué mantém ela refém. E o Gasolina, ele acha que ele tem o poder sobre ela, né? Ele até tenta marcar o rosto dela com ferro para ela se tornar sua propriedade. Mas com a ajuda da Rosa, ela consegue tirar ela das garras dele e agora tem planos de levar ela para trabalhar num circo que estava ali de passagem. Algo que ela sempre quis. Eu adoraria ver a Adelzira ir embora com o circo, mas eu sinto que o Gasolina não vai deixar isso barato e que ou ele vai matar ela ou ele vai morrer tentando fazer isso. Eu espero de verdade que a Adelzira consiga se livrar do Gasolina, mas parece que ele tá obcecado por ela. Tem também o arco do Sabiá com a Petúnia. Agora eles têm uma filha, né? E por isso a Petúnia é levada para um lugar mais seguro para criar a menina. E o drama deles é em torno do fato de eles não poderem ficar juntos e do Sabiá não poder ver a sua filha crescer. O que vai influenciar muito nas decisões da Rosa, que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. E tem também o arco do Glauber, né? Que é o marido da Luzia, que estava lá no centro dos flagelados, e é mandado pelo Arduino para se infiltrar no bando do Josué e matar ele em algum momento. Esse plano acaba dando errado, principalmente porque ele se apaixona e fica obcecado pela Rosa. Eu confesso que esperava ver o Glauber fazer alguma coisa no bando. Todos esses capítulos com ele entrando no bando, né, ganhando bastante destaque na trama, não serviram para absolutamente nada. Isso porque ele é morto pelo Tatarana assim que ele tenta matar o Josué. Esse personagem, como eu falei, teve muito destaque para no fim não influenciar em nada na trama. Todo o arco dele, tudo que ele fez foi em vão, não mudou absolutamente nada. E agora falando da Rosa, né, a gente descobre que a Rosa tá grávida do Josué. E olha, a minha teoria, como eu falei no começo do vídeo, é que eu acho que a Rosa vai perder essa criança. Porque primeiro, ela não quer contar pro Josué que tá grávida, né, justamente para não acabar como a Petúnia, sendo afastada do bando e vivendo reclusa, algo que ela não quer, e ela não quer ficar longe do Josué. E outra que eu acho que a morte dessa criança vai acabar sendo o estopim para alguma coisa, seja para a Rosa entrar de vez no cangaço, se tornar sanguinária, exatamente como o Josué, seja para o Josué querer ainda mais vingança e colocar ali o mundo abaixo. E o causador disso, para mim, pode ser o Arduino. E agora vai ser ele querendo paz, enquanto o Josué quer guerra. Se de repente o Arduino, em algum dos seus planos ali, conseguir ferir a Rosa, né, e acabar matando a criança, isso vai desencadear uma coisa muito gigantesca dentro do Josué, algo que eu acho que precisa acontecer, porque eu sempre acho que o Josué tá muito tranquilo com relação ao Arduino. Ele sempre fala, eu vou me vingar, eu vou revidar, eu vou matar o Arduino, mas isso não acontece com tanta força. Tanto que o último capítulo, né, o 20, com a morte do Milagre, ele jura que vai ir atrás do seu irmão e matar ele. Só que nessa leva de capítulos isso não acontece. Ele vive ali tranquilo, fazendo negócios, juntando dinheiro, mas ele simplesmente não vai atrás, ele não vai ali com sangue nos olhos mesmo, sabe? E aí, de repente, a morte do seu filho causa isso nele e aí a gente vê uma guerra ainda maior acontecendo. Não é algo que eu queira, tá, gente? Longe disso. Mas é algo que eu acho que pode acontecer na trama. Sei lá, eu acho que a Rosa e o Josué vão acabar passando por um acontecimento muito ruim pra aí, de fato, serem movidos pelo ódio, pra depois, aí sim, tentarem sair do cangaço e ter uma vida mais tranquila. O que eu acho que também não vai acontecer, eu acho que o fim desses dois personagens vai ser tão trágico quanto foi o de Lampião e Maria Bonita. Uma coisa que acontece no fim do capítulo 25 também
é do Josué sendo perdoado pelo Estado e nomeado como capitão patriótico do Exército Brasileiro. O Jader acredita que ele pode ser um aliado na política e também uma arma contra os opositores ou algo do tipo. Talvez eles explorem melhor isso nos próximos capítulos. Estou bem curioso para ver isso também. O fato é que a história andou. Chegou até uma calmaria, mas eu tenho certeza que nos próximos capítulos vem toda a confusão de novo. E algo que eu não falei aqui foi o arco do Padre Bida com a Valiana. Eles já estão interessados um pelo outro, mas tem todo o fato de ele ser padre e não poder se relacionar com ela. E o curioso é que a Natalia Dill, a atriz que interpreta a Valiana, já interpretou uma freira numa novela chamada Paraíso e tinha um arco bem semelhante a esse. Agora ela tá do outro lado da moeda e eu tô bem curioso para saber como eles vão explorar isso. Eu acredito muito que o Padre Bida vai deixar de ser padre para ficar com a Valiana. No mais, eu acho que é isso. A novela tá muito interessante. A cada capítulo dá vontade de assistir mais e mais. Eu quero muito saber de vocês o que vocês estão achando até agora. Vamos conversar aqui embaixo. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Lembrando que na quarta-feira que vem tem mais novos capítulos. Eu vou assistir e trago um vídeo aqui comentando tudo sobre eles. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!